Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. E se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal Filosofia da Psique. Nós temos mais de 230 vídeos na área de Filosofia e Psicologia, vídeos de variadas temáticas, explicando a respeito de teorias psicológicas, explicando a respeito de conceitos da psicologia e de suas escolas, assim como falando também a respeito de filosofia. Enfim, acesse o canal, se inscreva e esteja sempre retornando para ver as novas postagens. Então, quando você se inscreve, o YouTube deveria automaticamente sempre te avisar dos novos vídeos, mas nem sempre isso ocorre. Então é importante que você esteja retornando no canal para ver os novos vídeos, sem contar que já existem aí mais de 200 vídeos disponíveis para você, então também esteja vendo quais são do seu interesse para estar assistindo. Bom, hoje vamos falar um pouco a respeito de Freud e seus casos clínicos. Então, uma coisa assim que me chamou a atenção nos casos clínicos do Freud, e que talvez para muitos possa dar a mesma sensação, é que tem alguns casos clínicos do Freud que eles são tão emblemáticos, eles trazem tanta informação significativa, eles trazem tantas coisas específicas que chega a parecer mentira. Então você você lê um caso clínico do Freud e aí você fala, não é possível. Isso daqui é historinha, ele estava a fim de tirar sarro com a cara do pessoal e inventou isso daqui. Não pode ser que realmente o paciente fazia isso, ou que ele realmente conseguiu chegar até isso com o paciente. Então tem alguns casos que eles são tão emblemáticos que de fato eles parecem até serem casos inventados, parecem casos de romance literário, e não casos de realmente atendimento clínico. Bom, referente a isso, então é uma coisa que também me chamou a atenção, essa situação, mas claro que eu fui estudar um pouco melhor a respeito e comecei a pensar a respeito disso. Então eu comecei a pensar o porquê disso, por que alguns casos são tão emblemáticos assim, alguns casos são tão perfeitos que parecem ser mentira. E aí o que eu fiz para entender isso? Eu comecei a analisar todo o histórico de atendimento, de trabalho clínico do Freud e analisar os casos que ele publicou. Então o Freud ele publicou, eu não tenho a contagem exata, então eu vou dar um número aproximado, que não é tão longe assim do real, que são aproximadamente 10 casos clínicos. Então a gente tem, de cabeça eu lembro de alguns como o Homem dos Lobos, o Homem dos Ratos, o caso Dora, a Catarina, que ele escreveu a respeito, o Schreber, que ele não atendeu, mas escreveu a respeito, enfim. Ele tem em torno de uns 10 casos publicados, talvez um pouco mais. E aí a gente pensa, Freud ele trabalhou aí por aproximadamente 30 anos com atendimento clínico psicanalítico. Durante 30 anos, com certeza, ele atendeu muito mais do que 10 casos. Então, durante a carreira toda, Freud atendeu, creio que aí mais de 1000 casos tranquilamente. Então, o que nós podemos tirar disso, um entendimento? Ele atendeu tantos casos e ele publicou aproximadamente 10. É óbvio que ele não vai escolher 10 casos aleatoriamente. Não, vou pegar qualquer casinho ali que eu atendi e vou escrever a respeito. Não. O fato de já ter levado ele ao interesse de escrever a respeito de um caso, provavelmente é porque este caso foi muito emblemático para ele. Então o que nos parece muitas vezes mentira, por ser um caso muito emblemático, com muita informação realmente importante, que parece até informação montada, de tão exatas que são as informações, não é à toa. Elas são tão importantes, tão exatas e tão certeiras, porque ele escolheu um caso onde foi informações exatas, certeiras. Então ele escolheu casos específicos para estar trabalhando e estar relatando. Ele não escreveu qualquer caso que ele pegou, não. Ele escolheu os melhores casos, os que mais traziam de maneira mais emblemática e evidente o que ele queria expressar. Então, obviamente, que esses casos muitas vezes vão parecer casos muito, digamos assim, muito perfeitinhos. Porque provavelmente Freud, ao escolher os casos que iria relatar, ele escolheu os casos que lhe pareciam mais perfeitinhos para relatar. E
Outra coisa importante também de analisarmos é que, por exemplo, às vezes, uma das coisas que eu até me peguei, que já eu fazia muito, de criticar algumas interpretações que o Freud faz a respeito da vida dos pacientes. Porque algumas interpretações não parecem ter muita lógica, parecem interpretações muito forçadas, parecem interpretações meio duvidosas. Agora, o que nós temos que entender referente a isso é que as interpretações que Freud faz, ele não as constrói do nada. Não são interpretações que ele tira assim ao léu. Ah, não, tá ouvindo o paciente ali, de repente, puf, apareceu a interpretação. Não. Essas interpretações que ele traz retorno para os pacientes são interpretações que ele constrói ao longo das sessões com os pacientes. E aí, muitas dessas informações ele não deixa evidente no caso. Algumas delas porque são informações muito pessoais que poderiam revelar quem é o paciente, e isso acabaria colocando em risco a intimidade desse paciente, a sua, digamos, o seu resguardo. Então ele poderia ter a sua intimidade violada, e por isso o Freud acaba não trazendo tantas informações a respeito. E outros pacientes, outras informações, aliás, do paciente, ele não traz porque ele não considera tão significativa, e ele mesmo, inclusive em um dos casos, que é o caso Dora, ao final do caso ele nos explica que muitas das informações ele deixou de fora, principalmente informações muito técnicas a respeito de como ele realizou as interpretações, como ele realizou as sessões do caso, justamente porque ele não daria conta de trabalhar em conjunto tanto o relato do caso quanto a técnica do caso. Então são duas coisas muito distintas e que daria muito trabalho relatar ao mesmo tempo. Uma das brincadeiras que eu fiz para estar situando a respeito disso, quando eu mencionei isso em um dos grupos que eu ministrava, foi justamente usar como exemplo que seria como se eu estivesse escrevendo uma coisa e explicando para vocês a forma como eu estou escrevendo essa coisa. Então provavelmente eu me perderia nos pensamentos, eu não conseguiria escrever um texto e falar para você, olha, eu estou movendo minha mão assim, porque isso daqui é uma coordenação motora fina. Não tem como, duas coisas muito distintas para mim me concentrar ao mesmo tempo. Do mesmo modo, o próprio Freud traz no relato do caso Dora, que são duas coisas muito difíceis dele dar conta, trabalhar o relato do caso e a técnica aplicada ao caso ao mesmo tempo. Por isso, muitas coisas ficam de fora. E às vezes essas coisas que ficam de fora são o que dão lógica a muitas das interpretações que ele faz, a muitos dos posicionamentos que ele toma. Por isso que para nós muitas vezes podem parecer sem tanta lógica, mas tem uma lógica. Só que esta lógica muitas vezes não é totalmente acessível a nós. Enfim, isso é válido para todos os relatos de caso, não somente os casos do Freud, como os casos de outros psicólogos e psicanalistas. Espero que isso tenha deixado um pouco mais claro a respeito dos relatos de caso. Muitas informações ficam de fora mesmo, muitas vezes para proteção do próprio paciente, e outras porque quem está relatando o caso não considera tão relevante relatar certas coisas. Obrigado a todos pela atenção, se inscrevam no canal, assistam os demais vídeos e até um próximo vídeo.